Paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia a todos. Estamos juntos mais uma vez para iniciarmos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, do nosso ministério. E a lição de hoje da nossa revista Lições Bíblicas, que vem falando sobre a igreja e o seu testemunho. Nós vamos ler juntos a palavra do Senhor na lição de número 5, que vem falando sobre apostasia, fidelidade e diligência no ministério. Mas, para iniciarmos, nós vamos iniciarmos da maneira melhor, que é orando ao Senhor. Bem? Vamos orar? Soberano Deus, grandioso Pai, graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade tão rica e única de estarmos juntos mais uma vez, Senhor, para compartilharmos, Senhor, a Tua palavra nesta manhã de Escola Bíblica Dominical. Abençoa cada professor, cada aluno, cada irmã que está, Senhor, nesta manhã, Senhor amado, juntamente conosco, aprendendo a Tua palavra. No nome de Jesus, queremos te agradecer. Amém. Graças a Deus. E hoje a nossa lição fala sobre apostasia, fidelidade e diligência no ministério. Nosso textuário se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, que é uma parte também das nossas lições bíblicas, da nossa leitura bíblica em classe. Então nós vamos fazer a leitura da verdade prática. A verdade prática da nossa lição de hoje diz assim: a apostasia e a infidelidade a Deus são características marcantes dos tempos do fim, né? A nossa lição, ela vem falando sobre isso, e a leitura diária, todas as leituras diárias, muito importante, cada uma delas está inserida na nossa lição de hoje, e nós vamos então estar estudando sobre esse assunto que é para os nossos dias atuais, né? A leitura bíblica em classe, nós vamos fazer a leitura, está em 1 Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2, depois os versos 5 a 8 e 12 e 16. Leiamos juntos a palavra. 1 Timóteo 4, 1 e 2 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, na lição de hoje, nós vamos tentar entender que a apostasia e a infidelidade a Deus são características marcantes dos nossos dias, aliás, dos tempos do fim, né? Do tempo do fim. Vamos falar sobre a apostasia dos homens, vamos entender também o bom ministro de Cristo deve ser fiel ao Senhor. E o tópico 3 falando sobre respeito da diligência no ministério, que é o fazer com gosto, fazer bem feito, muito bem. Então, para começar a nossa lição de hoje, nós vamos entender, nós vamos estudar esses 3 tópicos, esses 3 assuntos. Mas antes de tudo, vamos entender que o Senhor, Ele tem nos capacitado para nós estarmos estudando juntos hoje a palavra do Senhor. E eu quero começar, nós já iniciamos a nossa leitura, vamos entender que
Nesta lição, vamos enfatizar o cuidado que os líderes devem ter com os falsos mestres, a fim de que não destruam o rebanho do Senhor. Timóteo foi enviado então àquela igreja para combater os falsos mestres e suas heresias, e ele é exortado por Paulo para que realize aquela tão nobre missão com muita excelência. Então, vamos entender que esse termo, ele quer dizer abandonar premeditadamente, conscientemente, né? O que já foi aprendido, o que já foi recebido da parte do Senhor, que é a nossa fé. E o primeiro tópico, irmãos, nós vamos falar e entender a apostasia dos homens. Ele é subdividido em 3 subtópicos. O primeiro, a apostasia. O segundo, doutrinas de demônios. E o terceiro, espíritos enganadores. Cada um desses tópicos vem trazer para nós uma advertência que Paulo ele combateu esses falsos mestres, essas falsas doutrinas que levavam as ovelhas naquele tempo a apostatar da sua fé. A igreja em Éfeso estava sob o ataque dos falsos mestres e Paulo não se omitiu em nenhum instante a combater, né? Ele foi corajoso, ele foi ousado em combater aquelas heresias, os ensinos heréticos, e ele tomou todas as providências necessárias para coibir a ação maligna. Paulo foi incisivo ao advertir Timóteo para que ele doutrinasse a igreja em Éfeso a fim de que os irmãos não viessem a apostatar da fé cristã. O que significa, então, apostasia? Nós já falamos e nós já vamos entender. É o abandono premeditado e consciente da fé cristã. Nós sabemos que no Antigo Testamento, por várias vezes, Israel, ele apostatou da fé. E naquele momento em que isso acontecia, os profetas então eles tinham o dever de confrontar aquela situação, de alertar o povo contra o pecado e, por consequentemente, o abandono da fé, a apostasia, né? E há que se diga que muitos profetas, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo mortos, eles em nenhum momento eles deixavam de fazer, de cumprir seu ministério, que era alertar o povo, que era falar a mensagem de Deus para alertar aquele povo ali, né? Todo o povo que se voltava contra a fé, que combatia e logo após saía da fé, eles apostatavam. Então, agora, se a gente for parar para pensar como combater isso nos nossos dias, né, nos dias de hoje. Então, olha aí, continuando o tópico 1, subtópico 1. Apostatar, então, é abandonar premeditadamente e conscientemente a fé cristã. Para Deus, a apostasia é vista como um adultério espiritual. Antes de nós prosseguirmos, nós vamos entender isso. Quando nós lemos o livro de Oséias, que é um livro que fala sobre, que transfigura, que fala de um momento e que nesse livro é explicitamente claro a comparação que é feita com a vida desse homem e com o seu casamento. Então, a profecia de Oséias, ela foi a última tentativa de Deus em levar Israel ao arrependimento por conta da sua idolatria e da sua iniquidade. E antes então que Deus entregasse aquela nação ao seu plano de justiça divino. Né? Então, o que acontecia ali? A infidelidade da esposa daquele homem, ela é registrada como se fosse uma ilustração da infidelidade de Israel com Deus. A esposa de Oséias, ela ia atrás de outros homens, e Israel ia atrás de outros deuses, ou seja, adulterava aquela mulher fisicamente, né? Era o adultério físico. Porém, Israel, a gente pode entender que era um adultério espiritual. A comparação feita é essa, tá? Então, Deus ele trata a apostasia como um adultério espiritual. É o momento em que
o povo de Israel, ele se voltava para outros deuses e assim deixava o Deus eterno, que sempre o livrara, que sempre o libertara, mas sempre Israel, ele acontecia esses momentos, né? E não é diferente nos nossos dias de hoje. Como combater a apostasia? Como fazer com que nossas vidas possam estar firmemente alicerçadas? Só existe um motivo, só existe uma causa, que é o ensinamento, que é a observância, que é a busca pelo conhecimento através da palavra do Senhor, das Sagradas Escrituras. Hebreus, no capítulo 13, verso 12, tem uma leitura para nós que fala sobre isso. Jesus disse, erreis, né? Jesus falou ali, em Mateus, Jesus falou, errais por não conhecer as Escrituras. Capítulo 22 de Mateus, o verso 29, fala sobre isso. Aquele povo apostatava. Então, hoje, o grande investimento que deve ser feito para combater a apostasia é realmente a busca pelo conhecimento através da palavra do Senhor, porque nós erramos quando nós não conhecemos as Escrituras. E o livro de Hebreus, no capítulo 3, e o verso, rapidinho a gente vai achar, Hebreus, capítulo 3, e o verso 12, olha o que diz. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Porque quando nós não conhecemos, nós nos afastamos do Senhor. E Ele não quer e não deseja isso para nenhum de nós, né? Então, subtópico 2, falando sobre doutrinas de demônio. Os falsos mestres eram e continuam sendo uma ameaça para a Igreja de Cristo. E aqui o comentarista da lição, ele fala sobre uma igreja que havia na América Central, cujo líder e fundador dizia ser Jesus Cristo. Esse falso Cristo faleceu já faz pouco tempo, né? Na igreja por ele fundada, um dos símbolos mais importantes é o número 666, a quem ele atribuía perfeição e santidade. Quando nós lemos Apocalipse 3:18, esse número ele vem se referindo ao número da besta, do anticristo, né? Então, esse homem, ele identificava esse número como um número de perfeição, de santidade. Isso já é exemplo de uma doutrina falsa, uma doutrina diabólica, né? Então, o líder hoje, ele precisa estar atento e alertar suas ovelhas quanto a estas doutrinas. Foi o que nós vimos agora, né? Hebreus 3:12 fala sobre isso, sobre que nós precisamos estar lendo a palavra do Senhor. Espíritos enganadores, os falsos mestres eram mentirosos e faziam de tudo para que os crentes da igreja em Éfeso seguissem espíritos enganadores. Sabemos que Satanás é enganador, ele procura de todas as formas iludir os crentes a fim de que estes abandonem a fé verdadeira. Atualmente temos visto a atuação de muitos espíritos enganadores, né? E muitas das vezes a mídia, a internet, ela contribui para a disseminação desse falso ensino. Uma das doutrinas malignas que se tornou comum nos tempos atuais é a desvalorização do casamento heterossexual, enquanto o casamento entre homossexuais vem sendo incentivado pelos muitos meios de comunicação. O que a gente lê agora em Timóteo, a nossa leitura bíblica, em Timóteo no capítulo 4, o verso inicial, olha o que diz. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência.
Isso aqui, irmãos, essa leitura, ela revela claramente que nos últimos tempos, os tempos em que nós cremos que nós já estamos vivendo, haveria uma rebeldia organizada contra a fé pessoal em Jesus Cristo. E aí, muitos crentes se desviarão porque deixarão de amar a verdade. E quando a gente lê 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e o verso 10, que nós fizemos a leitura, acho que de terça, foi a leitura 2 Tessalonicenses, vamos abrir para você ler com a gente. 2 Tessalonicenses, o capítulo é o capítulo 2, cadê? Capítulo 2, olha o que diz, capítulo 2, 2 Tessalonicenses. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora, vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus, com o sopro de sua boca, destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por isso e por esta razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, muitos crentes se desviarão da fé por deixarem de amar a verdade. Nós precisamos amar, nós precisamos fazer uso, nós precisamos buscar, nós precisamos investir no conhecimento da palavra de Deus, para que nós não sejamos pegos de surpresa por falsas doutrinas, por falsos ensinos, pelas heresias que muito se propagam nos tempos atuais, né? E aí, assim, resistir contra qualquer falso ensino, contra os espíritos enganadores, contra a falsa doutrina, porque a segunda vinda de Cristo, irmãos, ela será precedida de uma maior atividade dessas ações mentirosas, podemos dizer assim, no mundo e na igreja. É muito importante a gente ter essa certeza. E como nos proteger contra tudo isso? Como nós podemos fazer uma espécie de proteção contra esses enganos, contra essas ilusões? Sabe como é? Nós vamos fazer isso nos protegendo, inspirados pela palavra de Deus, protegidos, alicerçados na palavra do Senhor, porque só a palavra, ela pode nos libertar, ela pode nos dar um escape, digamos assim, sobre tudo isso. Devemos ter essa consciência que nós precisamos, como crentes sinceros, nós precisamos praticar, através da palavra de Deus, a vontade do Senhor. Não é só ler,
É ler e praticar. Porque ler, qualquer pessoa pode ler. Porém, mas nós precisamos ler e praticar o que está contigo nesta palavra do Senhor. Nós não podemos jamais pensar que pelo fato da apostasia estar dominando, né? Já não vão existir mais, digamos assim, o reavivamento autêntico, já não vai mais existir o evangelismo, né? Já não vai existir o bom sucesso, digamos assim, do povo de Deus. O que foi que Deus prometeu através da sua palavra? Atos 16, 21. Olha o que foi que ele prometeu para nós. No livro de Atos, nós encontramos uma referência muito importante. Atos 2, capítulo 2, verso 21, diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar, todo aquele que buscar o nome do Senhor será salvo. Então nós não podemos jamais achar que o Senhor ele vai deixar de derramar a unção do seu Santo Espírito, que vai deixar de nos abençoar por conta que a apostasia está em alta nestes últimos tempos. Jamais podemos aceitar isso. Deus prometeu salvar a todos quanto o invocarem. Então, nós acreditamos nisso e assim nós estaremos combatendo a apostasia, que é o esfriamento da fé, e isso com consciência. Nós precisamos ter essa consciência, né? Então, o primeiro tópico ele veio falando sobre isso, irmão, sobre a apostasia, o que é, como acontece, e não é de repente, não. Você deixa de crer, não é de repente. Existe um começo. E o pior começo é deixar de acreditar, é deixar de praticar a leitura da palavra. Então, sejamos leais a essa palavra. Sejamos mais firmes lendo a palavra do Senhor. O tópico 2, ela já vem falando sobre a fidelidade dos ministros. O bom ministro, no versículo 6 da nossa leitura bíblica, olha o que aqui diz o verso 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé, da boa doutrina que tens seguido. Então, o bom ministro é aquele que serve a igreja, exorta, ensina, discipula. O bom ministro é aquele que precisa estar firmado na fé e na doutrina cristã. O bom ministro zela pela vida espiritual, a sua e a daquele que está sob sua liderança. O bom ministro, o bom pastor precisa ser um estudioso da Bíblia e também conduzir. O pastor precisa conduzir as ovelhas para a sabedoria em todos os aspectos da vida. E o verso 7 fala assim: rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. As fábulas profanas e de velhas, segundo o comentário, seriam superstições, mitos, lendas e de determinados assuntos. Paulo ensina a Timóteo que essas crendices são profanas e não edificam a igreja. Quando os crentes não são orientados a lerem a Bíblia, nem tampouco a estudarem, quase sempre se portam como meninos espirituais. Daí porque há tanto emocionalismo e modismo nos cultos. Efésios 4,14 fala sobre isso, né? Que tais pessoas, por não conhecerem a palavra, são levadas por todo o vento de doutrina e engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Efésios 4,14 fala sobre isso. Olha o que diz lá, Efésios 4, versículo 14. Rapidinho, vamos achar aqui. Capítulo 4, verso 14. Olha o que diz. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens
que induzem ao erro. Nós temos visto aqui que em algumas lições passadas o nosso querido Everton falou sobre isso, né? Você que acompanhou aquela lição, você entendeu. Então é disso que Efésios está falando. E o subtópico 3 do tópico 2 diz o exercício físico e a piedade. Paulo não estava desaprovando a ideia de bem-estar físico. Quando a gente lê o verso 7, diz assim, olha, exercita-te a ti mesmo em piedade. Naquele momento ali, os gregos, eles exercitavam-se para a disputa dos jogos públicos. Então, ele faz uma espécie de... Ele compara, ele diz assim, o comentarista fala aqui, Paulo não estava desaprovando a ideia do bem-estar físico. O que ele queria dizer para uma comunidade que valorizava excessivamente os exercícios físicos e o corpo é que tais práticas, ainda que saudáveis, só serviam para esta vida, enquanto que a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa de vida presente e daqui há de vir. Sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, por isso precisa ser bem cuidado. Ou seja, exercitar o corpo físico para ter boa saúde, muito bom, excelente. Mas nesse momento, o apóstolo estava entendendo ali aquele homem, aquele pastor, que ele precisava se exercitar na piedade, né? Para que ele pudesse alcançar, então, a vida eterna. Porque tudo passa, mas o conhecimento da palavra, a busca pelo poder do Senhor, a busca pelo amor de Deus através da sua palavra, isso vai durar eternamente, isso é para a eternidade. Então, o ensino bíblico é um ensino para a eternidade. Por isso ele falava, exercita-te, né? Exercita-te na piedade, a ti mesmo em piedade. E aí a gente chega no tópico 3, que é o nosso último tópico da nossa lição, a diligência no ministério. O ensino prescritivo. Manda essas coisas e ensina-as. Era uma determinação de Paulo a Timóteo, para que ele não fraquejasse na ministração da doutrina à igreja, visto que as heresias estavam se espalhando com certa facilidade. O exemplo dos fiéis. Timóteo era um jovem pastor, com cerca de 30 a 35 anos, foi enviado para doutrinar uma igreja onde já havia anciãos, presbíteros, com mais idade. Por isso, Paulo exorta a ser um exemplo em tudo. E não é a idade que vai provar, que vai fazer, que vai mostrar que um líder, que um pastor, que alguém que está numa liderança, que ele seja capaz, mas sim a sua conduta, né? Há que se abre um parênteses aqui, como ele mesmo fala aqui na lição. O pastor, não importa a idade que tenha, precisa ter consciência de que será sempre um exemplo. Por isso, precisa ter cuidado com o seu modo de agir, o seu modo de falar, o seu modo de analisar, o seu modo de conduzir o rebanho, né? E isso serve para todos nós. Não é só o pastor, não. Nós somos a igreja de Cristo, nós estamos num lugar, nós estamos no mundo e muitos olham para nós, para a nossa conduta. Então, sejamos leais, né, ao Senhor, na nossa conduta, no nosso modo de agir, para que sejamos vigilantes no ministério que Deus tem nos dado. E aí ele diz que seja o exemplo dos fiéis, né? Por isso ele diz que seja o exemplo dos fiéis, o subtópico 2 do tópico 3 do algarismo romano. O cuidado que o ministro deve ter com o aprendizado. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. O ministro do evangelho precisa estar constantemente estudando e aprendendo para que possa, então, exortar e ensinar a igreja. É importante ressaltar que neste versículo o vocábulo ensinar tem o sentido de instruir. Porém, para ensinar o líder precisa de gostar de aprender. Então, a diligência no ministério. A leitura diária trouxe para nós foi
Sexta-feira, Jeremias 48:10. A maldição de se fazer a obra do Senhor relaxadamente. A palavra do Senhor ali é muito clara. Maldito aquele que faz a obra relaxadamente. Então isso aqui, o tópico 3, ele vem falando dessa diligência no ministério. Ensinar, ser o exemplo, ter o cuidado de buscar o aprendizado para poder ser o exemplo, né? Irmãos, ninguém deve desprezar, ninguém deve olhar para a idade. O que nós precisamos olhar para a conduta, né? Para que o Senhor ele venha a ser glorificado. Então, o que qualifica uma pessoa para a responsabilidade de uma liderança não é a idade, né? Mas é o seu caráter, é a sua idoneidade. Amém? Queridos, essa foi a nossa lição. E nós hoje estamos encerrando essa lição lendo a conclusão que diz assim: temos que ter cuidado, pois atualmente muitos estão apostatando da fé e se deixando levar por doutrinas de homens e de demônios. Para combater os falsos ensinos, o pastor deve conhecer a palavra de Deus e ensiná-la ao rebanho. O pastor e seus auxiliares precisam conhecer as doutrinas bíblicas a fim de que possam ensinar a sã doutrina. Que o Senhor guarde os ministros e as igrejas dos ataques do maligno, da apostasia nesses últimos tempos que antecedem a vinda de Jesus. Então, a gente aprendeu como é que Deus vê a apostasia. Ele vê a apostasia, ele compara como um adultério espiritual, né? Segundo a nossa lição, qual é a doutrina maligna que vem se tornando comum nos dias atuais? A desvalorização do casamento hétero, né? E o que é que quem é o bom ministro? Quem é ele? É aquele que serve a igreja, é aquele que exorta, é aquele que ensina, é aquele que discipula, né? É aquele que tem uma boa conduta, é aquele que, apesar ou independente da sua idade, ele tem uma boa conduta, ele é exemplo, amém? E de acordo com a nossa lição, nós aprendemos que o bom ministro, ele precisa estar fazendo o que constantemente? Lendo bons livros, lendo a palavra do Senhor, estar sempre aprendendo, amém? E esse sentido aí de ensinar no versículo 13 que a gente leu, traz o sentido de instruir doutrinariamente, amém? Esse é o nosso exercício. Quero parabenizar as irmãs que me mandaram as questões, que enviaram os seus exercícios. Parabéns, você está crescendo no conhecimento da palavra. E isso, para mais do que ninguém, isso para você é muito importante para o crescimento, seu crescimento. Faça isso, continue fazendo, não desista. Não deixe que a apostasia ela chegue e bata a sua porta. Para que isso não aconteça, nós precisamos investir no conhecimento dessa palavra. Amém? Que possamos ser persistentes, perseverantes, buscando a palavra do Senhor e crescendo através dela. Amém? Vamos orar. Grandioso Deus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais este momento, Deus querido, de leitura, de acompanhamento, de compartilhamento na tua presença. Abençoa, Senhor, a nossa classe, abençoa a classe de todas as escolas dominicais e nos ensina, Senhor, através da tua palavra, Senhor, nos ajuda a buscarmos o entendimento e a crescermos a cada dia mais. Senhor, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Bom dia, bom domingo a todos.